Boa tarde, pessoal. Então, mais uma partida aí do dia, né? Não alterei meu rating na última, né? Acabei empatando aí o jogo. Joguei contra uma defesa siciliana, apliquei uma anti-siciliana, né? E vamos aí para a segunda partida do dia 29 de janeiro de 2023 às 5h24, né? Partidas de 1 hora. Então, jogando aqui contra o sueco Henkav, de rate 1310. Então, vamos lá, né? E ele veio de francesa. Vai aplicar a defesa francesa aí. Então vamos lá, defesa francesa, seguindo aqui as linhas principais, né? Aqui eu vou seguir na variante das trocas. Capturar o peão dele. Um pouco que eu pude estudar da defesa francesa é mais confortável para as negras quando as brancas seguem com a variante do avanço, né? Então, seguir aqui com a variante das trocas. Isso talvez possa gerar um certo desconforto no jogo dele, né? Então aqui eu posso seguir com cavalo F3, com bispo D3, bispo F5. Poderia fazer um gambito ali com peão C4. Poderia. Não sei se vale a pena fazer esse gambito. O centro já estaria bastante comprometido. Vamos de gambito então, né? Vou seguir aqui no improviso. Vou jogar peão C4. Realmente eu não sei a teoria dessa variante, né? É um improviso mesmo. Vale a pena estudar a defesa francesa, vale a pena estudar como atacar a defesa francesa também, né? É uma das defesas mais utilizadas aí também. Nas minhas partidas aí, muita gente utilizou a defesa francesa. Eu não utilizo muito, né? Jogando de negras, eu não é uma defesa que eu tô habituado a utilizar. Normalmente eu opto aí pela defesa siciliana. Contra jogadores de nível mais baixo aí, a defesa escandinava, né? Aí ele não quis capturar. Jogou cavalo F6. Vamos ver aí o que eu posso fazer. Não quis capturar. Posso jogar meu cavalo em F3. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Poderia até capturar ele. Esses dois bispos aí estão com as diagonais abertas, né? Qual a melhor maneira de prosseguir aqui então?
Não queria jogar o cavalo, não queria desenvolver esses cavalos agora. Pensando nas cravadas, né, que ele pode dar. Vou fazer o seguinte, então. Eu capturo o peão dele, ele me captura com a dama. Eu jogo o cavalo C3 e ele crava o meu cavalo. Jogo o bispo em... Vamos fazer o seguinte, já que ele desenvolver cavalo pode levar ele à situação de cravar meu cavalo, eu cravo o cavalo dele aí. Tava pensando em jogar o bispo em F4, né, mas vou seguir por esse caminho aí, bispo G5. O próximo lance dele provavelmente ele vai atirar o bispo dali pra fazer logo o roque. Já vai poder fazer o roque em 2 lances. Já vai poder fazer o roque em 2 lances. Então vou desenvolver aqui esse cavalo. Cavalo B3. Se ele quiser mexer com o bispo dele aí, jogar o bispo em B4, é um certo tempo que ele vai perder. Vai tocar 2 vezes na mesma peça. Fez o roque. Então vejamos. Aqui eu vou seguir por essa linha, pessoal, ó. Vou capturar. Colocar cavalo por bispo. Vou ter uma pequena vantagem material aí agora. Ele vai capturar meu bispo. E eu vou capturar o peão dele de D5. Pequena vantagem material. Não sei se captura de cavalo ou de peão. Melhor capturar de cavalo, que ele já bota pressão no bispo dele ali de F6. E não dobra o peão. Então vamos lá. Capturar de cavalo, colocar uma pressão aí nesse bispo. Vamos lá. Fez o cheque. O que é melhor aqui? Aqui, vou colocar o bispo na frente.
Aí eu penso que ele pode tentar colocar o bispo dele em G4. Se ele colocar esse bispo em G4, eu posso até trocar bispo por cavalo ali no tem a situação aí de cavalo, captura F6, dama captura cavalo. E depois dama captura cavalo, jogo meu peão ali em H3. Ele retorna com o bispo para H5. Vai me incomodar um pouco esse bispo aí. Se ele jogar o bispo em G4 mesmo, vai me incomodar um pouco. A não ser que ao invés de jogar H3 eu jogue F3. Pode ser também. Uma outra possibilidade. Então ele joga G4, eu jogo F3. Ou ele joga G4, eu jogo H3. Ou eu jogo cavalo captura bispo. Faço ele mexer com a dama. Ou posso colocar o cavalo em E3 ali. A melhor jogada é essa mesmo. Então a partir do momento que ele... Não é a melhor jogada. O que eu posso fazer? É sim a melhor jogada. A partir do momento, então veja bem. Ele joga o bispo em G4. Eu jogo cavalo em E3. Né? O peão de D ele não pode capturar agora, no próximo lance, porque o meu bispo está ameaçando o bispo dele. Praticamente eu forço ele a trocar os bispos, né? Senão ele vai perder tempo aí no movimento desse bispo. Então ele captura meu bispo, com bispo. Eu capturo com cavalo, protegendo o peão de G4. É isso que acontece. Então, próximo lance, se ele se aventurar, vir com esse bispo, né? Ou ele pode, ao invés de mexer com esse bispo, mexer com outra coisa. Olha aí, ó. Então, próximo lance, cavalo é 3, né? E agora ele vai trocar os bispos. Se ele não trocar os bispos, eu capturo o bispo dele. Se ele não trocar os bispos, eu capturo o bispo dele. No próximo lance, já dá, acredito que já vai dar para desenvolver o cavalo. Ó, capturou. Eu capturo com o cavalo, protegendo ali o peão de D4, né? Tem uma vantagem material de um peão. Tenho 2 cavalos, se ele tem um cavalo e um bispo. Então vamos lá. Próximo lance dele. Já quero conseguir fazer o rock no próximo lance. Próximo lance dele pode ser
cavalo C6. Se ele jogar cavalo C6, está ameaçando meu peão de D, eu avanço o peão. Avanço o peão de D4 para D5. Se ele pode jogar peão em C5 também. Peão em C5. Se ele jogar o peão em C5 eu troco, sem problema nenhum. Capturo o peão dele, ele captura minha dama com a dama. Eu capturo a dama dele com a torre. E aí vou ficar com vantagem de 2 peões. Duas jogadas para ele. Cavalo C6. Já tem a resposta. E outra que já tem a resposta é peão C5. C5 também já tem uma resposta. Ele pode tentar mexer com o bispo. Olha só, então já tem uma resposta aqui. Vamos seguir com a resposta. E sem falar que é um avanço pro peão, né? Ele pode capturar meu peão ali em B2, sem problema. Eu jogo minha torre em B1. Se ele vier com bispo, captura B2, torre B1. E ele vai ter que decidir se ele vai perder um cavalo ou um bispo. Né? Se ele quiser inventar de jogar o cavalo em uma jogada boa. Não, boa. Cavalo D4 não é uma jogada boa. Cavalo B4. Cavalo B4. Se ele jogar cavalo B4, eu jogo peão A3. Ele captura meu peão em B2. Essa jogada pode ser boa, sim. Mas ainda assim eu mantenho uma vantagem material. Retornou. Ele retornou. Então aqui o melhor lance é o rock mesmo, pessoal. É o rock mesmo. Se ele quiser inventar de pegar esse peão em B2 aí já coloca a torre em B1. Isso, coloca a torre em B1. E recupera ali com o peão B7. Dominando a coluna ainda, né? E não tem como impedir de eu pegar esse peão em B7. Como falei, ele vai tirar o bispo, capturar o peão em B7. Captura o peão em B7, mantém minha vantagem material.
pode tentar tirar esse bispo para E5, para F6, para A3. Vou pensar aqui nas 3 possibilidades já para se adiantar. Se ele coloca o bispo em A3, opa, jogou em E5. Então não vamos nos precipitar aqui, né? Jogou o bispo em... Então vou pegar aqui o peão. Manter a vantagem material. Então qual que é a ideia dele aí? A ideia dele é me dar um cheque ali com o bispo em H2. Eu posso impedir isso se eu colocar cavalo G4. Ameaça o bispo. Certo, ameaça o bispo. Com cavalo. Como que ele sai da ameaça? Ele não pode sair da ameaça, simplesmente. Porque se ele colocar o bispo em F6, ele é capturado. Se ele colocar o bispo em F4, ele é capturado. A não ser que ele faça um lance meio que inútil aí com o bispo, que seria jogando o bispo de C3, perdendo tempo. Então vamos lá então. Cavalo G4, ameaçando o bispo dele. Cavalo G4. Cavalo G4, ameaça o bispo. Provavelmente imaginei que ele ia fazer isso. Então aqui eu vou capturar o bispo dele, já me prevenindo de chegar no final de jogo com eu com o cavalo e o adversário com o bispo, né? Já me prevenindo disso aí. Final de jogo o bispo é muito mais poderoso que o cavalo, sem dúvidas. Então aí ou ele me captura com o cavalo ou com a dama ou com a torre. Acho que ele vai me capturar com o cavalo. Cavalo captura cavalo. Não, dama que capturou. A dama que capturou. O que eu posso fazer aqui, cara? O que eu posso fazer aqui? Esse cavalo ele estaria melhor posicionado se tivesse em D3. Se eu jogar em G3, eu não vou poder mais mexer ele pra nenhuma casa.
Porque em E4 eu perco. Em E2 eu perco. Em F5 eu perco. E em H5 eu perco também. E H1 é inútil. A melhor jogada é colocar o cavalo em C1. Melhor jogada é colocar o cavalo em C1, é isso mesmo. Por quê? Porque na próxima eu coloco em D3. Na próxima eu coloco meu cavalo em D3. E ele veio com o cavalo dele. Posso colocar o cavalo em D3. Ele me captura com o cavalo, eu capturo com a dama. Uma jogada ambiciosa pra ele é colocar depois disso a dama em E1. Mas não tem saída ainda. Só avançar o peão em H3 que quem fica ameaçado é a dama dele, não meu rei. Então eu vou seguir essa linha de raciocínio. Jogar esse cavalo aí. E aí se ele, dependendo do que ele fizer, ele perde a dama. Forço ele a capturar o cavalo ou retornar. Ou captura meu cavalo ou retorna com o cavalo. Aliás, ou captura meu cavalo ou perde a dama, né? Ou captura meu cavalo ou perde a dama. Já lance para ele capturar meu cavalo. Cavalo captura cavalo, dama captura cavalo. E seguimos o jogo. Cavalo captura cavalo, dama captura cavalo. E uma jogada útil seria o H3 ou G3, já se prevenindo aí do checkmate aí da última coluna. Um possível checkmate no futuro, né? Ele tá demorando, ele tem 40 minutos para pensar. Nunca subestime grandes pensadores no xadrez. Ele pode muito bem. Eu não sei. Ele vai ter que capturar com esse cavalo, não tem o que fazer.
Não sei o que ele tá pensando tanto. Será que ele não tá vendo que eu posso capturar a dama dele? Poderia muito bem economizar o tempo dele capturando logo esse cavalo. Hum, já tô quase com 10 minutos na frente dele aí. Aliás, 10 minutos agora de tempo. Não capturou. Não capturou meu cavalo. Não, confesso que eu não tinha visto esse lance. Aqui também não adianta pensar muito. Aqui jogar com o rei logo. Em H1. Confesso que não tinha visto esse lance. E agora o que ele faz? E o próximo lance é jogar a torre em E1. Cravando esse cavalo dele aí. Ele pensou bastante antes de jogar esse cavalo aí em E2. Não é possível que ele não tenha pensado nos próximos lances. Ou só tenha encontrado uma maneira de não trocar esses cavalos, né? Pensando aí numa possibilidade de chegar no final do jogo com um peão a menos. Complicadíssimo. Então vamos analisar aqui. Talvez o melhor lance para ele seja colocar cavalo em C3. Talvez. Cavalo C3. E a resposta que eu vou dar quando ele jogar cavalo C3. Não jogou cavalo C3. Pensar bem, pessoal, para não cometer nenhuma gafe. Ele pensou muito. Aí ele pensou muito. Tô pensando em jogar torre E1. Torre E1. Vai ser isso mesmo. Torre E1. Assim eu desenvolvo minha torre.
Assim eu desenvolvo minha torre. Torre é 1. Só já tô com mais de 11 minutos na frente dele. Doze minutos na frente dele aí. Penso eu que o melhor lance pra ele era ter trocado esses cavalos naquela hora. Nessa situação aqui, ia ficar bem equilibrado. Captura o meu cavalo, captura o cavalo dele. Aqui, não sei, eu acho que ele se aventurou, pessoal. Acho, né? Não vejo uma forma de ele sair muito na vantagem nessa situação. Se ele não tirar esse cavalo daí, eu vou capturar esse cavalo com a torre. Rapaz. Então vejamos. O que eu posso fazer? Então vejamos aqui o que eu posso fazer. Eu posso jogar o cavalo F4. Ele joga cavalo C3. Eu capturo a dama dele. Ele captura a minha dama. Eu capturo o cavalo dele. Ele captura minha torre. E ele sai na vantagem. Então vamos lá mais uma vez. Cavalo F4. Cavalo F4. Cavalo C3. Vamos para outra alternativa aqui. Se eu jogar torre B3, já impede desse cavalo sair daí. É isso mesmo. Então, vou jogar torre B3. Já pensando em ele não escapar aqui, ó. Não colocar esse cavalo em C3. Se tirar o cavalo daí, perde a dama. E se tirar a dama daí, perde o cavalo. Agora complicou pra ele. Se ele tira o cavalo, perde a dama. Se tira a dama, perde o cavalo. Acho que esse daí foi o... Desse ponto em diante tá irreversível pra ele. A não ser que eu cometa um erro muito grosseiro, que não é impossível, né? Quem assiste as minhas partidas aí vê que... pessoal, excesso de confiança. O excesso de confiança leva a grandes gafes
do meio pro final do jogo de xadrez. Eu, no lugar dele nessa situação aí, teria desistido já. Tá muito difícil pra ele tomar uma decisão. Não tem uma decisão que ele tome que ele saia ganhando, não. A melhor opção é ele deixar esse cavalo cair mesmo. A melhor opção é essa. Perder o cavalo. A menos... Aqui ele sai com menos prejuízo, né? Qualquer outra opção que ele tire esse cavalo daí... Se ele jogar cavalo C3, vai jogar cavalo do mesmo jeito. E o tempo dele tá correndo. Recomendo, né, aos iniciantes do xadrez. Ah, jogou. Jogou. É, pessoal, a minha análise estava equivocada. Eu não posso capturar esse cavalo, não. Equivocadíssimo. Me equivoquei na minha análise. Tava varado aí nessa análise. Mas eu vou postar o vídeo mesmo assim, né? Tava vendo como se desse pra capturar esse cavalo com a torre, mas não dava não. Só o cavalo permanece gravado mesmo. Não posso capturar o cavalo se ele tirasse a dama da coluna, né? Aí poderia. Por que ele jogou essa dama aí? Ele tá ameaçando meu peão em C4.
equivoquei completamente no meu raciocínio. Posso jogar dama em C2. Ele tira o cavalo. E a partir do momento que ele tirar esse cavalo, eu capturo a dama dele. Ele captura minha dama. Então vamos lá, o melhor lance. Posso jogar aqui, ó. Dama em C2. Posso jogar dama em C2. Se ele jogar cavalo em D4, eu capturo a dama. Ele captura minha dama. Eu capturo a torre dele. Eu saio ganhando. Vamos lá, é aí mesmo. Aqui, ó, voltando aqui o jogo. Voltando aqui. Opa, ele jogou. Ah, vamos lá. Jogou. Aqui simplesmente vai abrir uma brecha pra mim. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui, ó. Voltando aqui. Então a gente começou com E4, ele veio com a defesa francesa e foi pra variante das trocas. Ofereci um gambito aqui, ele recusou. Cravei o cavalo. Ele veio com o bispo, né? Então joguei esse cavalo ali, colocando a pressão no peão de D5. Ele fez o roque, capturei o cavalo. Fiquei com a vantagem material de um peão, né? Me deu cheque, coloquei o bispo na frente. Ele veio com duas peças ameaçando meu bispo, retornei com o cavalo, né? Tinha feito essa análise aí. Capturou, desenvolvi meu cavalo. Posso fazer o roque agora. Então ele tá vindo com o cavalo dele, avancei o peão, retornou com o cavalo, fiz o roque, capturou o peão, ficou com a igualdade material, mas aqui eu recuperei, né, minha vantagem material. Veio com a dama, né, desenvolveu a dama, e com o cavalo aí, ameaçando o bispo. Ele veio com o cavalo dele em G6, capturou o bispo, capturou, né? Tô levando o cavalo para jogo. Ele veio, eu coloquei em D3. Aqui eu esperava que ele capturasse, né? Esperava que ele capturasse, o jogo ainda ia ficar mais ou menos equiparado, só ia ficar com vantagem material. Ele jogou aí, cheque, simplesmente moveu o rei, veio com a dama. Não tive problema nenhum em colocar essa torre nessa coluna. Voltou com a dama. Tem uma dama e uma torre na mesma coluna. Voltei com a torre. Nessa parte aqui, eu tava equivocado, né? Tava falando que dava pra capturar o cavalo dele com a torre, mas não dá, né? Um erro grosseiro aí de cálculo. Ele captura minha torre, se eu capturar o cavalo. Se eu capturar a dama dele, ele me captura com a torre, ele fica na vantagem aí, né? Fica na vantagem de ter duas torres e eu com simplesmente uma torre e um cavalo, né? Então não daria pra fazer isso. E aqui mais um erro grosseiro dele. Aqui ele perdeu o jogo. Simplesmente perdeu o jogo aí. Pensou e perdeu. Aqui ele simplesmente botou a dama pra rodo, pra jogo. Botou a dama pra jogo, pessoal. Aqui simplesmente botou a dama pra jogo. Vantagem material tá colossal aí agora. Ele vai querer me dar um cheque ali.
simplesmente. E aqui eu posso avançar esse peão, impedindo o cheque dele. Não adianta essas duas torres aí. Não mais. Posso jogar a torre em H3. Posso jogar a torre em H3. Depois ele vai avançar o peão para H6. Não seria um bom negócio. Posso avançar o peão de F também. F4, ameaçando aqui a torre dele. Vamos ver então o que ele pode fazer. F4. Aqui eu vou tentar fazer uma malandragem com ele. Se ele jogar essa torre em E2 ou em E4. Ah não, jogou em E1. A malandragem já não deu certo. Jogou em E1. Por que ele jogou em E1? Que a malandragem já não deu certo. O que eu posso fazer? Pensando aqui em jogar torre. Em jogar torre H3. E aí como é que ele se defende? Ele pode jogar peão G6. Se ele jogar peão G6, eu avanço peão F4. Obrigo ele a trocar os peões. Ele me captura. Ou então ele não me captura. Eu capturo ele me captura. Vamos ver aqui então como é que vai ficar. Que eu vou fazer isso mesmo.
Vamos pra cima do rei, né? Dele. A ideia é ir pra cima do rei dele com tudo mesmo. Se ele avançar o peão de H6, eu avanço o peão de G5 para G5. Se ele avançar o peão, olha só, então jogou aí. Agora eu avanço meu peão. Uma jogada boa para ele talvez seja colocar alguma torre em E2. Talvez seja um pouco agressivo aí, mas simplesmente eu movo minha dama. Movo minha dama para F5. Se ele capturar meu peão, já fica numa situação extremamente complicada. Não capturou. E agora, eu capturo qual? H6 ou F6? F6 é melhor. Que aí na próxima eu já posso pegar com a torre também. Se ele me capturar, né? Se ele capturar o peão de H6. Capturou. Então vamos lá. Aqui eu facilmente dou um cheque nele. Facilmente dou outro cheque. Ele só tem uma saída que é jogar G8. Então já vou preparar minha torre aqui, ó. 1033. Então o maior rating desde quando comecei aí a maratona de partidas, né? Partida de quase 1 hora.